Oi, turma, do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. No capítulo não, né? No item 5, ser contador de histórias. Objetivos dessa técnica: desenvolver criatividade, educar a emoção, estimular a sabedoria, expandir a capacidade de solução em situações de tensão e enriquecer a socialização. Educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. A vida tem perdas e problemas, mas deve ser vivida com otimismo, esperanças e alegria. Pais e professores devem dançar a valsa da vida, como contadores de histórias. O mundo é sério e frio demais. As notícias diárias denunciam crimes, desgraças, mortes, infortúnios. Toda essa avalanche de notícias ruins é arquivada no mercado da memória, gerando cadeias de pensamentos que tornam uma vida triste, ansiosa e sem entusiasmo. Temos de viver com mais suavidade, aprender a rir das nossas tolices, comportamentos absurdos, manias, medos. Precisamos contar mais histórias. Os pais precisam ensinar aos seus filhos criando histórias. Os professores precisam contar histórias para ensinar as matérias com o tempo da alegria e às vezes das lágrimas. Para contar histórias é necessário exercitar uma voz flutuante, teatralizada, que muda de tom durante a exposição. É preciso produzir gestos e reações capazes de expressar o que as informações lógicas não conseguem. Muitos pais e professores são dotados de grande cultura acadêmica, mas são engessados, rígidos, formais. Nem eles se suportam. Há pessoas que não conseguem contar histórias? Não creio. Dentro de cada ser humano, mesmo dos mais formais, há um palhaço que quer respirar, brincar e relaxar. Deixe-o viver. Surpreenda os jovens. Nossos filhos precisam de uma educação séria, mas também agradável. Abra um sorriso, abrace os jovens, conte-lhes histórias, gritando dentro do coração, contando histórias suaves. As histórias podem resgatar as histórias. A ficção pode resgatar a realidade. Como assim? Um professor de história nunca deveria falar da escravidão dos negros sem resgatar o período histórico. As informações secas sobre a escravidão não educam, não sensibilizam, não nos conscientizam, nem provocam rejeição pelos crimes que nossa espécie cometeu. Quando falar dos negros, o professor de história deveria criar histórias para fazer os alunos entenderem o desespero. Os pensamentos, a angústia desses seres humanos podem ser escravizados por membros da sua própria espécie. Nada melhor do que contar a história real ou criar uma história para levar os alunos a vivenciar o drama da escravidão. Sem esse mergulho interior, a escravidão não gera um sólido impacto emocional, não provoca uma rebelião decisiva contra a discriminação. A morte de milhões de judeus, ciganos e outras minorias não gera comoção, não cria vacinas intelectuais. Outros Hitlers serão produzidos. Falar do conhecimento sem humanizá-lo, sem resgatar a emoção da história, perpetua nossas misérias e não as cura. Contar histórias também é psicoterapêutico. Sabe qual a melhor maneira de resolver conflitos em sala de aula? Não é agredir, dar gritos estridentes ou fazer um sermão. Esses métodos são usados desde a Idade da Pedra e não funcionam. Mas contar histórias fisga o pensamento, estimula a análise. Da próxima vez que um aluno ou um filho agredir, leve-o a pensar. Grite dentro dele, sendo educado. Grite com suavidade, conte-lhe uma história. Os jovens poderão esquecer das suas críticas e regras, mas não esquecerão das suas histórias. Vamos lá. É e não é. Eu e Augusto Cury. A respeito de contar histórias, eu sei que isso marca a vida de uma criança. Marca mesmo, né? Eu falei isso aqui já num outro momento. Eu encontrei com uma aluna minha na Ponte Rasa uma vez, fui comprar uma camisetinha daquelas de loja de roupa gospel, né? Que vem com uns mensagenzinhas e tal, eu gosto disso, de figurinha. Mas eu vi assim os modelos tudo pequenininho. Aí apareceu uma japonesinha lá, eu falei pra menina, moça, tem camisa pra gente grande aqui nessa loja, né? Ela falou, tem sim, professora. Eu olhei pra ela, falei, mas professora? Ela falou, a senhora me deu aula. Eu falei, caramba, já tinha aí quase 10 anos que eu tinha dado aula pra ela, não lembrava dela. Aí ela pegou e falou assim, é normal, os professores não lembrar, são muitos alunos, né? Eu falei, também, mas a minha memória me trai, mas vamos lá. Ela falou, mas eu não esqueci da senhora não esqueci de uma aula da senhora até hoje. Eu falei, nossa, aí enche até o ego da gente, né? Não esqueceu da aula? Eu, não esqueci. Eu casei, sabe, professor? E aí eu lembrei de uma aula que a senhora entrou furiosa com o seu marido, que a senhora tinha mandado ele debulhar o
o milho, né? Limpar o milho. E a senhora tinha aula vaga. Aí, nessa que a senhora teve aula vaga, a senhora foi em casa, porque a senhora morava pertinho, né, da escola. Aí, quando a senhora teve aula vaga, a senhora foi na sua casa. Quando chegou lá, a cozinha estava toda lavada de milho. Aí a senhora brigou com seu marido e veio para dar a nossa aula e veio brava porque tinha brigado com o marido por causa da sujeira que ele fez. Falou, nossa, homem não serve para nada, só para fazer bagunça, né? Era só para descascar lá o milho para mim, adiantar ele, que eu ia fazer uma torta, sei lá o que eu ia fazer com milho. E eu tava brigando, falando para eles, falava, vocês nunca casem, viu? A pior besteira que vocês podem fazer na vida é casar. E eu não escutei a senhora, professora. Olha que eu lembro dessa aula até hoje, mas não escutei, eu acabei casando. E o meu marido é lerdo, meu marido também faz sujeira. Eu falei, mas isso não era aula, isso aí foi só um desabafo. Então, quando você acaba contando algo mais pessoal, acaba influenciando até mais o seu aluno do que a própria história, né, que está lá no conteúdo programático. Isso é fato. Porque você está dando brecha para o teu aluno entrar na sua vida e você na dele. Então, você se torna mais íntimo do teu aluno. E quando você se torna mais íntimo de uma pessoa, você tem chance de desabafar, tem chance de se identificar com aquela pessoa. Eu lembro de uma aula de português também, que não foi bem uma aula, mas a professora dando aula, ela falando assim, gente, a pior coisa que tem é que inventaram, prato, talher e copo. Era uma professora de português, ela estava dando aula lá do predicado, sujeito, né? Mas ela escreveram na lousa a conceituação da matéria dela e reclamando que copo, prato, talher não deveria existir, que deveria ser tudo descartável. Pois eu cresci lembrando da frase dela, né, da fala dela, que realmente prato, essas coisas, devia ser tudo descartável, porque fica enchendo a pia da gente o tempo todo. Você não pode ir na pia, você não pode ir lá na cozinha tomar um copo d'água que já tem o copo para lavar. Então, assim, quando você traz algo mais pessoal para o teu aluno, você, lógico, que você ganha ele. Ele vai se identificar e você vai ter ele mais próximo. E isso vai ficar pro resto da vida. Agora, se eu falar, como ele citou aqui, escravidão, né, o período da história que aconteceu a escravidão, aconteceu por isso, isso e isso, é desumano e ponto. Ficou lá no período. Agora, se eu trouxer o que aconteceu, das consequências dessa escravidão, o atraso que houve para a raça negra aqui no Brasil, né? E que hoje já não tem nada a ver com a época da escravidão, que quem nasceu hoje já não é fruto da época da escravidão. Quem nasceu hoje é negro, é branco, é índio, é amarelo e tem todas as oportunidades como qualquer outro. Então não pode haver vitimismo. Não pode haver, porque você é negro, você tem que ter cota da faculdade, porque você é amarelo, você tem que ter cota no SUS. Né? Tem que ter dado preferência ao índio, porque no afinal de contas nós tomamos a terra do índio, coitado do índio que tomamos a terra do índio, então coitadinho do índio. Quando ele chegar aqui, né, eu tô doente, eu tô lá no posto de saúde para ser atendido, mas apareceu qualquer índio, ele tem que ir na minha frente, porque afinal de contas eu acabei com as terras do índio, eu acabei com o seu habitat, então eu tenho que ressarcir essa dívida eternamente. Então, a gente, quando professor, a gente tem que abrir a mente do aluno. Né? Existiu lá atrás um atraso na vida dos negros. Eles, aqueles lá que viveram a escravidão, ficaram atrasados. Os que vieram depois não ficaram atrasados, porque eles correram atrás do seu prejuízo, eles lutaram pela sua liberdade, eles lutaram pelo seu direito de voto, de trabalho, de se erguer na sociedade. Então, os negros são verdadeiros guerreiros. E eles merecem respeito tanto quanto qualquer outro branco, porque hoje eles estão no mesmo patamar que o branco. Ah, não tá não. Você tá vivendo aí no conto de fada. Existe discriminação. Gente, existe discriminação para tudo. Eu passei a vida inteira sendo discriminada porque sou gorda. Porque eu não sou o modelo da Gisele Bündchen lá. E aí? O que a mídia faz, o que a sociedade planta, não se come. Você é dono do seu valor, né? Qual é o seu valor? Você é dono do seu valor. Ninguém tem direito de falar o que você é, o que você não é, o que você vale, o que você não vale. Mas você tem que se impor. Então eu não posso chegar aqui, ai, coitada da Patrícia, ela tem poliomielite. Então onde ela for, ela tem prioridade. Eu tenho prioridade de coisa nenhuma. Eu tenho que ir esperar na fila como qualquer outra pessoa. Eu tô segurando uma bengala, não tô espumando, não tô morrendo, não tô nos meus últimos dias. Então, assim, tem muito vitimismo em volta de histórias contadas e que o professor desvirtua. E quando o professor desvirtua isso, ele aumenta a discriminação.
Ele não está acabando com a discriminação. Então, nós temos que pegar contextos históricos, ver o que aconteceu de errado e falar, olha, gente, isso daqui aconteceu, mas não acontece. E nem tem que acontecer mais. Estamos aqui para isso, estamos estudando para não acontecer mais. Quando você faz essa ponte do que houve, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, que a história é fundamental para isso, aí você está fazendo de fato a mudança interior do teu aluno, transformando o teu aluno. Então, contar histórias só por contar, só para dizer que houve coisas erradas na história, não tem valor nenhum. Tem professor que todo início de aula ele faz uma contação de histórias, ele faz a roda de conversa, que é a contação de histórias, lá no ensino infantil, ensino fundamental 1. Super produtivo. Sabe por que faz a contação de história? Geralmente são fábulas ou lendas que trazem valor moral, que trazem algum conhecimento moral. Então, hoje eu já falei no outro canal, né? A cigarra e a formiga. Não sei por que tá me martelando aqui. Cigarra e a formiga. Então, vamos contar a história da cigarra e a formiga. Então, era época de verão, a formiga trabalhando que nem uma doida, né? Pegando os alimentos, levando para sua casinha, com aquele trabalhinho de formiguinha, né? Ia lá e voltava. E a cigarra só tocando lá, né? Cantando música e tal, e não quis se prevenir. Isso no verão ela passou muito bem, tem muitos frutos, tem muito o que comer em volta, mas chegou o inverno. A formiga tinha o que comer, ela levou para casa dela, ela fez estoque de comida na casa dela. E a cigarra que não levou nada? Passou fome. Então, você pega uma historinha boba como essa, né? Como essa, e leva para uma roda de conversa no início da aula. Olha, criançada, o que vocês aprenderam com isso aqui? Geralmente a criança vai falar, professor, a gente não pode ficar brincando na hora de trabalhar, né? Primeiro trabalhar, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então você começa a levantar com as crianças a moral da história. Quando você levanta a moral da história, você tem aquela moral para trabalhar o dia inteiro na sala de aula. Então o Joãozinho tá lá de braço cruzado, o professor tá passando lição na lousa. Joãozinho, por que você tá com o braço cruzado aí e não tá fazendo a lição? Aí uma criança vai falar, porque ele é a cigarra, professor, ele vai passar fome, porque todo mundo vai passar de ano e ele não vai. Entenderam? Então, fazer essa ponte na contação de histórias diária é muito importante. A criança vai aprendendo todo dia uma moral, todo dia vai reforçando alguma moral. Porque às vezes não é que você vai trabalhar a questão do compromisso, da responsabilidade uma vez, você vai trabalhar várias vezes com várias histórias. Agora, tem professor que desvirtua as histórias em benefício político, em benefício religioso, e às vezes até sem pretensão nenhuma, porque não sabe nem por que está contando aquela história. Caiu de gaiato lá e está contando. Ouviu dizer e repassa. Isso não gera emoção no aluno, não gera uma liga do professor com o aluno. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nessa história de contar, né? Porque o contar, você tem uma intenção por trás. Qual é a intenção que você está tendo? Eu tenho muito receio das histórias que são contadas, porque muitas delas são baseadas em fator político. O professor, ele é o super, mega utilizado para política. E nós nos enquadramos fácil nisso, porque a política é tão podre que ela entra na sala de aula sem a gente perceber. Tá todo mundo trabalhando, aí vem uma ideia assim do tipo, gente, nós estamos recebendo pouco. Vocês viram que o professor está ganhando muito pouco? Vocês viram que tem gente que está ganhando não sei quanto, fazendo tantas horas de serviço? E nós aqui, a gente ganha muito pouco. Aí o descontentamento, é de pouquinho em pouquinho que isso acontece. Na sala dos professores, tem alguém plantando a ideia. Aí daqui a pouco, o outro também. Aí eu acho que eu não vou conseguir pagar meu carro esse mês. Aí é verdade, né? Eu tô me matando, tô em 2 e 3 escolas e não tô conseguindo o salário de fulano de tal. E aí começa. Aquele negócio vai fluindo, vai fluindo. Quando vê, gente, vamos fazer uma greve? Vamos parar tudo? Para ver se esse governo acorda e paga o nosso salário? Foi de uma historinha, foi uma coisinha, uma palavra que foi jogada e ela propagou. Tem aqueles que vão consciente, realmente a gente ganha pouco, não sei o quê, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar. E tem aqueles que, opa, já que todo mundo vai, eu também vou. E tem aqueles que nem vão. Você fez greve? Fiz. Aonde que você estava? Você foi no movimento? Eu fiquei em casa, porque é perigoso, né? Essas coisas aí, a polícia bate no professor e tal. Então eu fiquei em casa, mas eu tava fortalecendo a greve, eu não trabalhei. Chega a ser engraçado, né?
Então, assim, quando a gente começa a propagar uma historinha, a gente tem que tomar muito cuidado. Até onde vai chegar essa história? Até que ponto ela pode chegar? Na mente de um aluno, então, esse negócio toma uma proporção muito grande. A gente pensa que não, a gente pensa que a historinha que a gente está contando ali, às vezes ele nem está prestando atenção, mas tá. História marca. Então, ser contador de história é fundamental para a educação, mas tem que tomar cuidado com o tipo de história que você conta. É aí onde eu fico discordando com algumas coisas do Augusto Cury, né? Eu acredito que a história marca, registra a memória. É mais fácil você registrar uma história na memória do que você registrar um fato, né? Hoje o presidente da República sancionou tal lei, tal, tal. Daqui a 10 anos não vou lembrar da lei dele, é um fato. Mas devido a uma lei que o presidente sancionou, não sei o que, aconteceu 1000 mortes. Eu vou lembrar, é uma história. Coisas que aconteceram decorrente daquele fato. Essa história a gente grava. O fato em si, às vezes, a gente não grava. Então, falar da escravidão, que é um fato, não faz muito sentido. Agora, as coisas que aconteceram em volta daquele fato, aí as pessoas marcam. Então, o professor, cabe ao professor de verdade a responsabilidade daquilo que ele vai contar. Porque isso vai influenciar a nação. Isso vai influenciar o modo de vida do teu aluno. A transformação ou não daquele aluno. A contação de história tem que ser muito seletiva, tem que ser muito atenta no objetivo que você quer alcançar. Porque, de fato, alcança. O aluno está atento. Você pensa que não, que ele está lá babando na aula, mas ele está prestando atenção na sua história. Então, olha o tamanho da responsabilidade. E tem gente que pensa que contar história é passar tempo. Não é não, o negócio é sério.